Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo, a paz do Senhor. Está começando agora mais um programa da Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Bom, o tema dessa próxima lição que iremos estudar no dia 19 de maio tem como tema o divórcio. Então, para abrir a aula de hoje, nós queremos ler o texto áureo da lição, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Palavras de Jesus, registrada no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, e o versículo de número 9. Então, esse assunto é um assunto bem divergente, muitas vezes traz polêmica, e observamos que não há um consenso em relação ao assunto desta aula, pois nós podemos ver ou encontrar que existem três grupos distintos que defendem as suas teses. Então, o primeiro grupo, nós podemos observar que são aquelas pessoas que não aceitam o divórcio em hipótese nenhuma. Então, são bem taxativos em relação aos ensinamentos que receberam. O segundo grupo são aqueles que aceitam a separação ou o divórcio em determinadas circunstâncias. Então, as circunstâncias eles vão até aceitar. E dentro desse grupo encontramos agora o último, ou seja, aquele que busca sempre uma fundamentação dentro da Bíblia Sagrada para aceitar então o divórcio sob qualquer situação ou qualquer circunstância. Então nós encontramos três grupos bem distintos e todos eles sustentam então as suas teses. O objetivo desta aula, da lição, o escritor aqui ele deixou bem claro no decorrer que ela então mostrar o que a Bíblia diz ou qual seja a posição da Bíblia. Então a aula ela não vem apresentar uma interpretação pessoal. Então o objetivo desta aula não é falar o que eu acho, o que eu deixo de achar, mas o que a Bíblia quer dizer com isso. E vale salientar que o casamento, ela é a união de duas pessoas, Então, esse casamento envolve planejamento, que por sua vez ele envolve investimento. Então, baseado nessa questão de planejamento e nessa questão de investimento, eu não quero crer que as pessoas casam e com o pensamento de amanhã haver uma separação, uma dissolução futura. Eu não quero crer dessa forma. E sem falar também naquelas juras de amor eterno antes do casamento. Bom, para falarmos aqui, entrar um pouquinho dentro da lição, que a lição ela está baseada em 3 tópicos, Então, o primeiro ele vai abordar sobre o divórcio, sobre a ótica do Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento dizia em relação ao assunto. Tem também o que Cristo ele diz sobre esse assunto, E também tem o que Paulo diz já em relação
ao divórcio. Então a lição ela traz essas três abordagens, esses três tópicos, né? Mas antes de abordarmos sobre esses três tópicos, queremos fazer uma reflexão. Primeiro, o que é então divórcio? Se o casamento ela é uma aliança, então o divórcio logo é o rompimento desta aliança. Ou seja, a aliança essa que fora feita, né, na presença de Deus, né, ela foi celebrada diante de Deus, perante ali uma autoridade eclesiástica, ou, por sua vez, também diante de uma autoridade civil, investida ali, encarregada para oficializar o casamento. Então, na prática, quando se fala de divórcio, então é a expressão que fala aí da falta de amor, de entendimento, de união e de fidelidade conjugal. Bom, nós já sabemos então o que vem a ser o divórcio. E agora, quais são as razões que chegam então ao divórcio? Então nós ficamos bastante preocupados com os dados levantados pelas estatísticas em torno não só do Brasil, como também do mundo. Mas as estatísticas que colhemos aqui, que vamos trazer para você, só para a sua curiosidade, que para você que vai preparar a sua aula, que possa então estar buscando dados para transmitir para os seus alunos. Por exemplo, dados divulgados pelo IBGE, isso em 2010, apontam que foram registrados nos cartórios 243.224 divórcios homologados. Então essa contingente de divórcios aí, de acordo com especialistas em assuntos, eles postaram que as razões são bastante comuns. Entre elas, então, está aí as traições, sempre vem em primeiro lugar. Dentre elas tem as dívidas, o dinheiro também está envolvido entre elas. Tem um fato que não está se calando mais, graças a Deus por isso também, que é a violência doméstica, que tem crescido e muito no nosso país, no meio da sociedade que nós estamos inserida. É um caso muito sério, é a violência doméstica no seio familiar. Entre, então, essas razões comuns, nós vamos encontrar os vícios, vamos encontrar também a ingerência dos pais. A ingerência dos pais é aquela intromissão dos sogros. Daí, então, vem sempre aquela velha história da sogra. Muitos acham até algo engraçado em torno desse assunto. E nós encontramos também, dentre essas inúmeras razões, as necessidades comuns não satisfeitas. E aí vai embora. Mas dentro desse contingente que nós trouxemos aqui, desses dados do IBGE, essas razões são aquelas primárias, que sempre estão ali em primeiro lugar, ou seja, encabeçando o topo da sua lista. E as consequências, elas são bastante desastrosas, podemos assim colocar, na vida familiar. Nós observamos que a verdade prática da lição, o escritor colocou da seguinte forma: o divórcio, embora admissível, em caso de infidelidade, sempre traz sérias consequências à família. Por isso Deus o odeia. Então nós observamos que não somos favoráveis ao divórcio dentro desse aspecto, pois ele sempre traz consequências à família. E um estudo levantado pela psicóloga Inês Simão
ela relata que, na maior parte dos casos, as crianças, né, menores são as mais afetadas, justamente por não compreender ainda ou não ter capacidade para compreender ou perceber os conflitos dentro da família. Então a criança ela passa a apresentar um seguinte quadro. Nós podemos ver que a criança ela começa agora a apresentar alguns sintomas. E quais são eles? Nós podemos observar que é um sentimento vazio, dentre eles, sentimento depressivo, baixo rendimento escolar, comportamento antissocial, dificuldade de relacionamento interpessoal, agressividade, irresponsabilidade social e sem falar na somatização. O que quer dizer isso? São aquele quadro patológico que a medicina não consegue diagnosticar, onde apresenta dores de cabeça, dores de estômago ou de barriga, sem razões aparentes, né? Então, as crianças menores são bastante afetadas, né? Então, o divórcio ele não mexe somente com o casal, mas com todos aqueles que estão ao seu redor. Então, vale para nós, né, observarmos a respeito deste assunto, né? É bom fazermos estudo nisso aí, né, que os maiores prejudicados muitas vezes não é aqueles que estão ali se separando, mas sim aqueles que estão em torno dessas pessoas. Bom, já que fazemos uma abrangência, né, o que né, quais as razões, né, as consequências, bom, vamos dar uma pinceladazinha aqui dentro então da lição, né? Não vamos estar trazendo um estudo detalhado, porque o nosso tempo aqui é corrido, viu? Então não tem como a gente trazer um estudo, né, profundo. Mas estamos aqui dando um norte. Então você que vai preparar a sua aula, você deve então buscar inovar, né, levar outros dados, né, também para a sua sala de aula, né, para poder esclarecer os seus alunos a respeito do assunto. Bom, o divórcio sob a ótica do Antigo Testamento, né? Então o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo de 1 a 4, ele trata sobre esse aspecto do divórcio. Mas, porém, o divórcio ele foi permitido, né, na lei de Moisés por causa da dureza de coração dos israelitas, né? Então, por causa dessa dureza de coração, Deus então permitiu que Moisés então desse lá, orientasse o povo para que pudesse então dar a carta de divórcio. Mas havia, né, alguns requisitos, isso para resguardar a dignidade da mulher dentro da teocracia, né? Então havia um requisito, né, requisitos que deveriam ser satisfeitos, né? Então, ou seja, havia um processo legal que era montado, ou na nossa linguagem atual podemos dizer que seria um processo judicial, né? Então ele era montado, né, e incluía pelo menos 4 etapas, né, ou 4 peças, né? Ele deveria ser satisfeito essas etapas aí para que se pudesse então ser homologado então a carta de divórcio naquela ocasião. A primeira delas o versículo 1 aí do capítulo 24, ele diz que deveria haver motivo sério, né, para o divórcio, né? Não era uma coisa banal, deveria ter algo sério. Então, dentro desse aspecto aí, o adultério já estava descartado, né? Dentro desse primeiro versículo, o adultério já estava descartado. Por quê? O adúltero, né, ou adúltera, era um
sofriam a pena capital, que era a morte. Então a lei era bem radical dentro desse prisma aí, né? Então o primeiro versículo ele já descarta a possibilidade de uma infidelidade dentro ali do casamento, né, quando eles queriam dar a carta de divórcio. Bom, a segunda etapa então é a certidão de separação deveria ser colocada na mão da esposa ali, para que ela fosse então resguardada, né? Então dado esse passo inicial, ia para a segunda instância. E a segunda instância, ele tinha mais duas etapas que precisariam ser satisfeitas. Então, ali era elaborado agora um ofício público que deveria julgar a insuficiência com base alegada no divórcio. Então, eu creio que eles deveriam investigar e ver se aquelas alegações, né, tinham fundamentação. Então, na hora era expedida um ofício público ali, dando aquele aval. E a última etapa deveria, então, teria que ter uma despedida formal. Então havia todo um ritual, ou seja, uma cerimônia para então despedir a pessoa. Agora o interessante, quando olhamos ou estudamos a lei, que é o ápice dessa lei, era que o homem, ele jamais ele poderia, né, tornar a casar com a ex-esposa, né, após o divórcio, se ela viesse a se casar. Então, depois que ela foi divorciada, se ela então contraiu um novo casamento, pela lei, ela não poderia mais retornar para o primeiro marido, mesmo se aquele segundo marido morresse ou se separasse dela. Então, eram as condições da lei, né? Quando olhamos para o segundo tópico da nossa lição, né, do dia 19 agora, nós vamos ver que estudar o divórcio com base nos ensinamentos de Jesus. Então, vale lembrarmos ou estudarmos que nos primórdios da era cristã havia duas escolas principais, né? Então, uma por nome de Shammai e outra por nome de Hilel. Então, essas escolas, por sua vez, elas transmitiam ou refletiam a personalidade dos seus fundadores, né? Então, ou seja, Shammai ele tinha suas características particulares e, por sua vez, influenciavam seus seguidores, né? Da mesma forma, o Hilel. Então, quando olhamos, né, para essas duas pessoas, ou seja, esses dois fundadores, nós vamos ver que Hilel era uma pessoa amável, simples, generoso, piedoso. Então, devido a essas características, ele também era tido como uma pessoa mais liberal no tocante às interpretações da lei. Shammai, por sua vez, era uma pessoa mais rígida, mais irascível, né? Então ele era tido como uma pessoa mais rígida no tocante às interpretações da lei. Então eu quero crer que foi diante, em confronto com essas duas escolas, né, que as pessoas chegaram até Jesus e perguntaram para o Senhor se era lícito então ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Então, dependendo da resposta do Senhor, com certeza iria colocá-lo em confronto, né, com uma dessas duas escolas, né? Então, ele teria a aversão de uma das escolas, dependendo da sua resposta que ele iria então dar. Mas o Senhor, com toda a sua sabedoria, ele começa então a discorrer, falando para eles que, olha, não tendes lido, que no princípio o Criador os fez macho e fêmea,
e disse: portanto, deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, as pessoas não satisfeitas ainda, né, com essa resposta do Senhor, eles disseram: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? O Senhor mais uma vez responde: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, no princípio, Deus, quando instituiu o casamento, não foi esse o propósito, não foi isso, né? Então, Jesus responde a essa presente indagação e deixa claro que o propósito do princípio não fora este. Bom, e para concluirmos aqui então, nós vamos ver, né, rapidamente o divórcio aqui com base nos ensinamentos de Paulo. Paulo, por sua vez, ele começa agora a tratar de um problema que até então não fora objeto do mandamento, de nenhum mandamento específico do Senhor, que é o que fazer então quando um cônjuge é crente e o outro não. O que fazer, né? Em Corinto deveria ter muitos casos dessa forma, né? Como também nós observamos que ocorre hoje em campos missionários, né? Onde um cônjuge é crente e outro não. O que fazer? Paulo, então, ele começa a discorrer, ali no capítulo 7 de 1 Coríntios, que ele aconselha, né, os cristãos, então, aqueles que são crentes em Jesus, a não se separarem, né, do cônjuge que ainda não abraçou a fé ou que não foi alcançado pela fé, né? A não ser que este, então, voluntariamente vá embora, né? Então, Paulo ele vai tratar desse aspecto, quando um é e o outro não. Em conformidade com o mandamento do Senhor, né, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o cristão jamais pode ser aquele que promove ou realiza ativamente a separação. Então, tem sempre que partir do cônjuge que não tem, né, uma intimidade com o Senhor, né? Deixa a responsabilidade com ele, mas nós cristãos nós temos que seguir os ensinamentos aprendidos e explícitos dentro da palavra de Cristo. Bom, concluindo aqui então esta aula de hoje, nós podemos deixar aqui para a reflexão de todos aqueles que estão nos assistindo agora, né? Você já parou para pensar o que Deus ele pensa sobre o divórcio? Porque o que eu penso, eu tenho a minha opinião formada, o que você pensa, você tem a sua opinião formada, o grupo A, o grupo C, e assim por diante. Mas você já parou para pensar, né, o que Deus pensa sobre isso aí, em torno desse assunto? Então, vale salientar que o divórcio, ele fora instituído como uma exceção e não como regra, né? Então, deixo aqui esta palavra para que você então possa meditar e até o próximo programa, né? Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, né? Sobre a tua casa, né? E continue ligado na nossa programação, pois Deus tem bênçãos para você e toda a sua família. Amém.